2013, 7 alunos da Universidade Federal do Oeste do Pará foram contemplados com o Programa de Licenciaturas Internacionais, o PLI, para passar em intercâmbio na Universidade do Algarve 2 anos aqui em Portugal. Eu faço parte deste grupo e nós já estamos aqui há 1 ano. O programa visa uma qualificação mais consistente na graduação, no que diz respeito à formação de professores no ensino básico. No nosso caso, língua portuguesa, mas há outras áreas. Ele exige relatórios anuais e aprovação nas disciplinas para o cumprimento da quantidade de créditos exigidos. Para além da bolsa, ele inclui seguro-saúde, auxílio-deslocamento, auxílio-instalação e pagamento das taxas escolares. Quanto à formação, nós teremos 2 certificações, uma pela Universidade Portuguesa e outra pela Brasileira. Mas para termos estas certificações, é necessário terminar o curso já iniciado no Brasil. Nós no princípio estávamos com medo, porque tínhamos ouvido dizer, tinha havido no ano anterior, tinha havido aqui uma reunião de professores, orientadores noutras universidades, professores orientadores portugueses e professores brasileiros. E estava muita gente, era mesmo muita gente, não sei, mas era um anfiteatro cheio, eram umas 100 pessoas ou isso. E contavam coisas, enfim, que faziam medo, porque havia alunos que vinham do PLI, que chegavam cá e ao fim de 1 mês iam-se embora para o Brasil porque tinham depressões ou, por exemplo, alunos que chumbavam porque não se conseguiam adaptar. E nós no início estávamos um pouco receosos, porque dissemos, bom, vêm agora estes alunos, nós não... Como é que acontece, não é? Contaram inclusive, que já não sei em que universidade é que era, que um aluno tinha desaparecido, tinha ido para o estrangeiro e depois a própria universidade não conseguia contactá-lo, enfim. E nós estávamos, enfim, receosos. E devo dizer que foi uma surpresa muito boa, porque, enfim, todos vocês se mostraram pessoas muito empenhadas e fizeram as coisas todas muito certas, nunca fizeram loucuras nenhumas e, enfim, chegaram ao fim do 1º ano e passaram todas as disciplinas que estavam previstas e enfim, normalmente até com notas boas. Realmente posso dizer que nós tivemos e ainda temos um ótimo e excelente acompanhamento. Desde o início aí no Brasil, quando o professor Percival esteve nos orientando, nos auxiliando, nos incentivando e também colocando nossos pés no chão quando necessário. Ele já esteve conosco aqui em Portugal por 2 vezes para nos orientar e também para tratar dos processos administrativos. Já que também menciono a professora Ediane Pena, que é uma das nossas professoras responsáveis por nós 7, pelo grupo, que veio conosco na nossa vinda e nos assistiu nos primeiros 15 dias aqui em Portugal. Esteve nos orientando, nos auxiliando, tanto nos processos administrativos como também nos demais, que ela até mesmo nos ajudou a encontrar os apartamentos, os melhores lugares para ficarmos, indo conosco a cada um deles. Isso foi muito interessante. Também já menciono o professor João Minhoto, que é o nosso coordenador PLI aqui em Portugal, que ele nos recebeu com muito carinho, indo até mesmo no aeroporto nos buscar, e levou alguns em suas casas, e desde então esteve nos acompanhando e nos assistindo de forma muito presente. Também nós temos o professor Leonel Mota, que é o nosso coordenador de curso brasileiro, e o professor José Joaquim Dias Marques, que é o nosso coordenador do curso aqui em Portugal, que os dois também esteve nos orientando, nos acompanhando, de forma até meio que indiretamente, mas nós sabemos que eles sempre estiveram aí para o que nós precisássemos. Como sabemos, é muito difícil estar longe da família. A saudade às vezes é muito grande, o coração aperta no peito, mas tudo isso faz parte do processo, não é? Contudo, nós vamos fazendo aqui uma nova família, pois com o convívio, o dia a dia, nós vamos nos aproximando mais e estreitando os laços,
até mesmo de nós sete que viemos do Brasil, como também com aqueles que nós encontramos aqui, com as novas amizades que nós fizemos aqui. E isso flui muito mais forte para aqueles que têm a oportunidade de conviver, de morar com essas novas pessoas, com essa nova amizade que fizeram aqui. Mas, contudo, também nós vamos matando essa saudade através das ligações, através das redes sociais. Mas o grande problema, a grande questão é a diferença de horário, que é muito grande, às vezes de 3 a 4 horas de diferença. Então, para conseguirmos um melhor momento para ligarmos é muito complicado. Também, nessa questão do fuso horário, nós tivemos um outro probleminha logo no início, que foi o transtorno no sono. Não conseguíamos dormir, ou quando íamos dormir durante a noite já era muito tarde, e durante o dia ficávamos muito indispostos. Mas, contudo, foi passando-se os dias e nós hoje já nos habituamos. Nós chegamos aqui no finalzinho do verão, então fomos logo nos acostumando com o frio, que não é assim tão grande, mas para quem não está acostumado foi um pouco impactante, mas nada que bons casacos não resolvam. Quanto ao verão, apesar de nós estarmos acostumados com o calor, o clima aqui é seco, então acaba ressecando um pouco o nariz, mas nada que surta efeitos negativos. Outono e primavera têm temperaturas mais estáveis e como nós não conhecíamos as estações, foram estações que nós gostamos um pouco mais. A universidade dispõe de uma infinidade de atividades desportivas que têm custo baixo. E quanto à parte de saúde, nós estamos assegurados pelo seguro PB4, que é um convênio entre Brasil e Portugal. Além disso, o nosso programa ele possui verba para um seguro particular. Aqui na Universidade do Algarve temos horários de aulas muito flexíveis, que variam das 9 da manhã até as 7 da noite. Mas não é todos os dias que a gente vai ter aula o dia todo. Tem dias que a gente tem aula até as 5, tem dia que a gente tem aula até as 6. Não tem aquele horário dividido por turno, só manhã, só tarde. Fica variando durante o dia. Tem dias que a gente entra às 2, tem dia que a gente entra às 10. Isso é às vezes um pouco exaustivo, mas também contribui muito para o conhecimento, por estarmos mais tempo na universidade. Temos mais contato com a biblioteca e com um espaço mais apto para o nosso aprendizado. Temos uma linha de ônibus específica para a universidade. Essa linha de ônibus ela funciona de acordo com os horários das aulas. Assim facilita muito a nossa chegada, a nossa ida para casa e sempre estarmos pontual na sala de aula. As avaliações da Universidade do Algarve são feitas a partir das frequências. Alguns professores fazem uma, outros fazem 2 frequências no semestre. Se o aluno obtém a nota mínima para passar, que é 10, ele vai ter que fazer o exame, que é no final do semestre, com o conteúdo geral que foi dado da disciplina. Em relação a essas notas, aqui elas variam de 1 a 20, como se fosse o nosso 1 a 100 na nossa universidade. O aluno ele tem que obter pelo menos 50% da nota, como eu disse, que é 10, mas isso não significa que ele foi bom. Para ele ter tido um bom desempenho, ele precisa no mínimo ter 15 ou 14 valores. Para facilitar o nosso contato com o professor, nós temos a tutoria eletrônica, que é um pouco parecido com o nosso cigarro. Aqui na tutoria eletrônica, além de podermos ver as notas, também temos os nossos materiais disponíveis das aulas, PDFs, Words, PowerPoints. Além disso, o professor faz marcação de aula por aqui, então ele pode também trocar mensagem com a gente, dizer que não vai poder vir em tal dia, marcar uma aula substitutiva. Além disso, marca as datas das provas. É um meio de acesso entre o aluno e o professor muito bom, facilita muito. O período na Universidade do Algarve, o período letivo, começa em setembro e vai até janeiro, já contando com os exames, que é um mês reservado para isso. Os alunos que não conseguem passar na frequência têm que estudar e fazer os exames. Depois, em fevereiro, reinicio as aulas, que vão até junho, também com esse mês reservado para os exames. Em julho e agosto estamos de férias, que é o verão,
E os alunos costumam aproveitar muito essa época, que é uma época de muito sol, e é a época que está muito calor, já que o resto do ano costuma ser mais friozinho. Para contribuir ainda mais com o nosso aprendizado, a gente tem a oportunidade de fazer viagens a cidades históricas, viagens acadêmicas, que contribuem ainda mais para a nossa experiência aqui na universidade. Nessas viagens a gente pode visitar museus, teatros e monumentos históricos. São viagens que nos proporcionam um contato com outras culturas que a gente lê nos livros, que a gente vê nas aulas e que a gente passa a ter um contato pessoal e visual. Aqui na Universidade do Algarve, nós cursamos diversas disciplinas dentro da cultura, literatura e língua portuguesa. Entre elas, história da literatura, análise gramatical, linguísticas. São disciplinas diversas que muito estão contribuindo para o nosso conhecimento e para o nosso aprendizado e formação como professores. Bem, eu sou professora de latim e de grego, tenho que obviamente achar que é importante, mas posso-vos dizer também que as línguas também não estão descontextualizadas da literatura e, portanto, nós aprendemos a língua num contexto englobado. É importante e é fundamental porque é a raiz. Nós, quando conhecemos a raiz, e se calhar vocês agora conseguem responder melhor a isso do que eu, porque estão a aprender pela primeira vez, ou aprenderam latim e grego, e perceberam se calhar já isso, de como as línguas têm uma história, as palavras têm uma história, e o estudo destas línguas permite que nós conheçamos melhor a história das palavras. E sabendo isso, nós sabemos escrever melhor. Aprendendo a sintase grega e latina, nós compreendemos muito melhor a sintase grega e portuguesa, aprendemos a morfologia muito melhor, portanto facilita-nos certamente, se vocês agora começassem a aprender estruturas portuguesas, iam ver, mas isto já vem do latim ou do grego. Aliás, eu tenho brincadeira muitas vezes, quando ensino latim, digo, bom, como veem, o latim está a copiar o português, porque obviamente é ao contrário, não está a copiar sequer, deriva de, e portanto é fundamental dar um conhecimento e uma solidez que é necessário. Nós não temos que aplicar diretamente, porque às vezes pensa-se assim, mas isso serve para quê? Porque há um imediatismo que hoje a nossa sociedade exige das disciplinas. Estas disciplinas muitas vezes não são imediatas, mas posso-vos dizer também, como por exemplo a literatura. Na literatura nós hoje podemos compreender, por exemplo, notícias em jornal, podemos compreender literatura contemporânea, podemos perceber arte contemporânea conhecendo a literatura e a língua grega. A Universidade do Algarve é composta por 4 campos. Nós, alunos PLI, estudamos no campus de Gambelas, que é muito bem estruturada, com amplos auditórios, salas de informática, laboratórios de ensino, salas de aula climatizadas e equipadas com data show, dentre outros espaços que podemos usufruir. Bom, os prédios são divididos de acordo com as faculdades, ou seja, áreas do conhecimento, como por exemplo, faculdade de Ciências e Tecnologia, faculdade de Economia. É aqui na biblioteca que passamos parte do nosso tempo, pois há gabinetes de estudos, uma sala de leitura, computadores, coleções abrangentes de livros, revistas, jornais, dicionários. Há o serviço de empréstimo dos livros e podemos renová-los pela internet ou por telefone. Uma das iniciativas que eu acho muito interessante é que os organizadores da biblioteca promovem eventos como palestras, exposições e contributo essencial para nós alunos. Com relação aos serviços de alimentação, a UALG dispõe de cantinas e refeitórios. Este é o refeitório principal, tem capacidade para 800 lugares e 7 refeições por um preço mais acessível. O Gabinete de Relações Internacionais da Universidade do Algarve funciona como órgão de suporte para os alunos de intercâmbio provenientes de 5 continentes. Em parceria com a Associação de Estudantes e o Erasmus Student Work, uma associação de estudantes de toda a Europa, promovem eventos para a integração dos alunos, como jantares, viagens, International Day, que é um movimento cultural que acontece todo semestre. Outro ponto importante dos alunos de intercâmbio é a possibilidade de aprender novas línguas. A universidade oferece curso de português para estrangeiros, para os alunos vindo de toda a parte da Europa e dos outros continentes, e os alunos brasileiros têm a possibilidade de aprender russo, inglês, espanhol e até mesmo mandarim.
Participar de um intercâmbio nos proporciona tanta coisa, além do conhecimento adquirido em sala de aula, como, por exemplo, a vivência de outras culturas com alunos de países diferenciados. E aqui em Faro, por exemplo, nós temos várias oportunidades de vivenciar a cultura portuguesa e até de outros países da Europa. Na própria universidade nós temos um exemplo. Assim que nós chegamos aqui em Faro, nós vivenciamos a praxe, que é tradicional na Universidade do Algarve, onde nós estudamos. A praxe é o que para nós no Brasil é conhecida como o trote para os calouros. Os alunos são submetidos a diversos rituais que os identificam como calouros. São situações que para nós pode parecer sem sentido, mas que para eles têm um certo sentido. Os alunos fazem algumas coisas como, por exemplo, rodar ao redor de uma árvore gritando que são bestas, ou andar em filas de cabeça baixa, se ajoelhar e outras situações que os identificam como tais. E os alunos veteranos, eles usam uma farda, que eles chamam de traje acadêmico. E esse traje acadêmico é tradicional. Geralmente são os alunos que já estão terminando o curso que usam o traje acadêmico. Tem o traje acadêmico masculino e o feminino, e os dois acompanham uma capa, onde nessa capa os alunos vão colocando símbolos. São símbolos que identificam a trajetória dele dentro da universidade e no próprio país. Símbolo da sua cidade, da sua universidade, do seu curso e outros que eles vão ganhando também de amigos e vai, como eu falei, identificando a trajetória desse aluno. Diz a tradição também que essa capa ela não pode ser lavada até o dia da formatura desse aluno. Os museus são ricos em demonstrações do cotidiano da vida portuguesa. O Museu Regional, por exemplo, retrata um pouco da vida de quem mora no sul de Portugal. O povo, as casinhas, os primeiros meios de trabalho. As igrejas aqui em Faro também retratam como a religiosidade é forte. São igrejas típicas portuguesas, com suas pinturas, esculturas, e tudo isso é muito importante para a nossa vivência, crescimento educacional e de vida. E falando de outros aspectos culturais, Faro também nos proporciona a vivência junto ao teatro. Aqui são 2 teatros e sempre tem apresentações de danças, peças, concertos musicais. Além disso, aqui também há outros locais que nos proporcionam, por exemplo, uma noite ao som do fado, que é a tradicional música portuguesa. Eu já fui, responde o vinho, apoio, sou para bailar ao vento, no raio de sol, no firmamento.